Olá, você está assistindo ao Escritura em Foco, um programa do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e do Instituto Presbiteriano Mackenzie. O programa de hoje faz parte da série A Mensagem dos Evangelhos, uma série de 4 programas em que os evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, serão apresentados. Cada episódio falará de um desses livros, visando apresentar de maneira introdutória o seu conteúdo e mensagem central. No programa de hoje, vamos apresentar o Evangelho de Mateus, seu conteúdo e peculiaridades. Assim, convido você a permanecer conosco e conhecer um pouco mais o primeiro Evangelho. Todo livro bíblico tem uma mensagem central, que está intimamente relacionada com o motivo principal que levou o autor do livro a escrever. Todos os livros bíblicos têm destinatários específicos para os quais foram primariamente enviados, e uma ocasião que motivou os escritores. Essa nova série do programa Escritura em Foco tem o objetivo de apresentar esse assunto central de cada evangelho. O objetivo dessa empreita é possibilitar a você uma compreensão maior desses livros. O Novo Testamento é formado por 27 livros, e vários deles podem ser agrupados de acordo com o seu gênero literário e autor. Os primeiros 4 livros são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Existe uma grande discussão sobre qual é o gênero literário dos evangelhos, se eles são biografias ou não. A melhor maneira de os vermos, no entanto, é como um gênero específico que visa defender o ponto de que Jesus, o pregador que viveu na Palestina em torno de 2000 anos atrás, era o Messias dos judeus. Aquele que veio para ser o maior profeta, sacerdote e rei, e era uma encarnação do próprio Deus. Note, portanto, que um evangelho não é uma biografia somente, mas uma obra apologética que visa defender a identidade especial de Jesus. Neste programa, estudaremos o Evangelho de Mateus e veremos quais são as suas ênfases, ensinamentos e mensagem central. Mateus, que também é chamado de Levi na Bíblia, era um publicano. Publicano era alguém que trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos de mercadorias em trânsito. Era uma espécie de fiscal de alfândega. Quando um judeu aceitava fazer esse trabalho, era considerado um traidor pelos demais, pois estava traindo seu povo, trabalhando para os opressores romanos. Não era incomum também esses publicanos abusarem de sua autoridade de cobradores de impostos e se corromperem, cobrando a mais ou ajudando a sonegar em troca de favores. Não é sem motivo que os publicanos eram uma classe odiada entre os judeus. Mas algo transformou a vida de Mateus. Ele mesmo relata o seguinte: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores.
Foi a partir desse encontro com Jesus e de ter recebido o Mestre em sua casa que Mateus decidiu deixar tudo e seguir a Jesus. Ele tornou-se dessa forma um dos 12 apóstolos de Jesus. Não se sabe exatamente quando ou onde o evangelista escreveu o seu evangelho. Dentre outras possibilidades, alguns estudiosos optam por uma data na década de 60 d.C., na cidade de Antioquia da Síria. Algo, entretanto, que é praticamente um consenso entre todos os estudiosos é que Mateus escreveu especialmente para um público composto de judeus. O conteúdo de Mateus revela que a intenção principal do autor era fazer o evangelho conhecido dos judeus. Portanto, imagine que Mateus escreveu para a grande comunidade judaica que estava vivendo em Antioquia da Síria no primeiro século. O objetivo maior do seu escrito é provar que Jesus era de fato o Messias anunciado pelo Antigo Testamento. Assim, Mateus vai construir o seu livro demonstrando como as obras e as palavras de Jesus mostram que ele de fato é o Cristo, o Messias esperado, aquele que vai reinar sobre o povo de Deus. Por causa de suas ênfases e peculiaridades, Mateus tem algumas características que o diferem dos demais evangelhos. São essas ênfases que nos fazem concluir que o público-alvo de Mateus eram os judeus. Ele é um dos escritores do Novo Testamento que mais faz citações da Bíblia hebraica, ou daquilo que chamamos de Antigo Testamento. Isso faz sentido, pois ele quer demonstrar como realmente Jesus Cristo cumpriu aquilo que o Antigo Testamento falava que o rei vindouro faria. Por exemplo, é em Mateus que encontramos a famosa citação que aponta a cidade onde Jesus haveria de nascer. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Além disso, existe em Mateus uma ênfase no reino de Deus. Esse é um dos temas centrais do Antigo Testamento. Aponta para o fato de que Deus, o Criador, é também o grande rei sobre todas as coisas. Ele quer que as pessoas se submetam a ele, não somente em sua devoção espiritual, mas em todas as áreas. Mateus aplica esse conceito a Cristo Jesus, dizendo que ele é aquele que veio para tornar visível o reino dos céus. Aliás, Mateus evita falar em reino de Deus para evitar aquilo que os judeus ortodoxos poderiam ver como a quebra do terceiro mandamento. Por isso, esse evangelista prefere usar a expressão reino dos céus, que é de seu uso exclusivo, e a usa por 31 vezes. Outra ênfase especial de Mateus é no papel de Jesus como pregador. É evidente que todos os evangelhos apresentam os ensinos de Jesus, mas Mateus é o único evangelista que registrou 5 sermões de Jesus. Essa é, inclusive, uma maneira de organizar o livro de Mateus. O evangelista publicano registra 5 grandes sermões de Jesus: o Sermão do Monte, o Sermão dos 12, o Sermão à beira-mar, o Sermão da Criança e o Sermão escatológico. No próximo bloco, veremos como Mateus organizou o seu evangelho em torno desses 5 grandes discursos. Você está assistindo ao programa Escritura em Foco,
na série A Mensagem dos Evangelhos. Hoje, estamos estudando o Evangelho de Mateus. No bloco anterior, falamos sobre o autor do livro, a ocasião da escrita do Evangelho e sobre algumas peculiaridades de Mateus quando comparado aos outros evangelhos bíblicos. Neste bloco, veremos como o primeiro evangelista organiza o seu conteúdo em torno dos sermões que relata. Cada um destes 5 sermões é antecedido por uma seção narrativa. Dessa forma, as narrativas e os sermões formam as 5 partes centrais deste evangelho. Assim sendo, uma estrutura do Evangelho de Mateus ficaria assim: introdução, apresentando o rei, 5 partes centrais, contendo cada uma seção narrativa e um sermão, e a seção final, contendo o ápice da narrativa do Evangelho, o momento em que o personagem principal morre, vence a morte e volta para os seus súditos. Logo no começo de seu livro, Mateus apresenta uma lista genealógica e 6 textos do Antigo Testamento que ele afirma estarem se cumprindo com o nascimento de Jesus. A lista genealógica tem o objetivo de apresentar o personagem principal do livro, Jesus, como aquele que tem direito ao trono de Israel, visto ser o filho de Davi. Suas raízes remontam àquele que é considerado o pai dos judeus, o patriarca Abraão. Depois da genealogia, Mateus apresenta 6 profecias do Antigo Testamento que estão se cumprindo no nascimento de Jesus, comprovando que ele é o Messias. Ele nasceu de forma milagrosa de uma mulher virgem. Ele nasceu em Belém, conforme as profecias diziam a respeito do futuro Redentor. Ele foi para o Egito e, como consequência de sua ida, muitas crianças foram mortas por Herodes. Ele morou em Nazaré e ele tem um arauto que anuncia a sua vinda exatamente como havia predito o profeta Isaías. Sendo assim, logo no começo de seu evangelho, Mateus apresenta Jesus como aquele que era o esperado por Israel, como o rei que libertaria o seu povo. Depois da introdução, que apresenta Jesus como o rei prometido, Mateus passa a relatar o início do ministério de Jesus. Ele é batizado, chama pessoas para segui-lo e prega. O primeiro discurso de Jesus, relatado por Mateus, é o Sermão do Monte. O lugar onde Jesus subiu era provavelmente uma encosta do Mar da Galileia e não uma grande montanha. Ele se assentou e começou a ensinar seus discípulos e a multidão que a tudo assistia. O Sermão do Monte contém lições práticas sobre como deve ser a vida daquele que se coloca debaixo do reinado de Jesus. Como devem viver os súditos do reino dos céus. Jesus começa o seu sermão falando sobre as várias felicidades ou bem-aventuranças daqueles que o seguirem. Pense que um sermão, pelo menos como o concebemos hoje, deve ter um texto base. Assim, qual seria o texto ou os textos que Jesus usou para este sermão? Creio ser possível dizer que todos os conceitos expressos nas bem-aventuranças encontram base em textos do Antigo Testamento. Na verdade, as bem-aventuranças não são nenhuma novidade, mas a aplicação correta daquilo que havia sido dito por Moisés, pelos Salmos e pelos profetas. É importante notar que Jesus não estava inventando ensinamentos novos, embora tivesse autoridade para fazê-lo. Em vez disso, ele estava apresentando verdades esquecidas do Antigo Testamento, verdades que apontam para uma religiosidade viva de amor a Deus e não para uma religião legalista, morta. Veja, por exemplo, alguns trechos do Salmo 37, como contém algumas das mesmas ênfases de Jesus. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Depois das bem-aventuranças, Jesus passa a fazer uma releitura da lei de Moisés, apresentando seus ensinamentos de maneira pura, tirando deles as interpretações erradas que foram acrescentadas por diferentes grupos ao longo da história. Assim, Jesus se apresenta como o verdadeiro intérprete da lei e mostra que não veio para rejeitar a lei, mas para cumpri-la. Neste sermão, Jesus também ensina a oração do Pai Nosso, na qual ele toma o modelo das orações feitas pelos santos ao longo da Escritura. Ele fala sobre o amor aos inimigos e sobre o dever de não nos preocuparmos com as coisas da vida, pois Deus cuida dos que são seus. Conceitos estes tirados também da lei de Moisés. Jesus conclui o Sermão do Monte com duas ilustrações finais, a das duas portas e a ilustração da casa construída na areia e da outra construída sobre a rocha. Com a primeira ilustração, Jesus afirma que aqueles que querem segui-lo devem entrar pela porta estreita, mais difícil e menos bela, pois ela leva à salvação. A segunda ilustração é usada para falar que aquele que ouve as palavras de Jesus é como quem constrói uma casa sobre a rocha, casa esta que fica firme mesmo quando vem intempéries. Já aquele que ouve, mas não pratica, é como alguém que constrói sobre a areia. Quando vem a chuva e o vento, arruinam aquela casa. Mateus termina esta primeira sessão do relato afirmando: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Na segunda parte de seu livro, Mateus mostra o ministério de Jesus propriamente dito. É importante lembrar que a região chamada Israel, o território do povo judeu, era dividido politicamente em três grandes regiões nos tempos de Jesus. Ao sul, a região da Judéia, ao centro, a região de Samaria e mais ao norte, a região da Galileia. Foi nessa região da Galileia que aconteceu a maior parte do ministério de Jesus, ao norte da Palestina. É ali que Mateus mostra Jesus curando doentes, relacionando-se com pessoas desprezadas pelos líderes religiosos de seu tempo, acalmando uma tempestade no mar da Galileia, expulsando demônios de 2 homens numa cidade chamada Gadara e voltando para a cidade onde morava, a cidade de Cafarnaum. Essa era a região mais pobre e mais sincretizada na sua religião, até mais do que a desprezada Samaria. É por isto que também é conhecida como a Galileia dos gentios. E daí vinha o adágio popular a respeito do lugar onde Jesus nasceu. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? O evangelista apresenta ainda Jesus ressuscitando a filha de um líder judeu chamado Jairo. Além de um princípio de oposição a Jesus por parte dos líderes religiosos, é nesta segunda sessão do livro também que são apresentados os 12 homens que Jesus escolheu para serem seus discípulos especiais e futuros representantes autorizados, os 12 apóstolos. Note que todas as obras que Jesus realiza são coisas espetaculares que o Antigo Testamento deixava claro que só podiam ser realizadas pelo próprio Deus. Portanto, quando Mateus apresenta Jesus realizando uma série de feitos divinos, ele está novamente reivindicando que esse homem Jesus é o próprio Deus encarnado. O sermão dessa segunda sessão é dirigido mais especificamente para os 12 discípulos de Jesus. Ele lhes disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.
O sermão de Jesus, pregado para os seus apóstolos, tinha os seguintes tópicos: o que existe para ser feito, as dificuldades a serem enfrentadas, os estímulos para o ministério, a disposição que eles deverão demonstrar e as recompensas que o exercício fiel de seu serviço lhes trariam. Conforme o ministério de Jesus vai acontecendo, os judeus vão se dividindo por causa dele. As cidades de Corazim e Betsaida, ao norte do Mar da Galileia, são amaldiçoadas por Jesus, pois ali ele fez a maioria dos seus milagres e os habitantes daquela cidade não se arrependeram dos seus pecados e continuavam não crendo em Jesus. Vários líderes religiosos também passam a ver nele um herege, impostor. E isso acontece porque Jesus aponta claramente como até mesmo os líderes religiosos mais respeitados de sua época estavam vivendo longe daquilo que Deus havia estipulado. Mateus apresenta os fariseus, um grupo de judeus ortodoxos da época de Jesus, falando que os milagres de Jesus eram realizados pelo poder de Satanás, e mostra Jesus afirmando que os fariseus eram maus, perversos e uma raça de víboras. Mesmo sendo manso e humilde de coração, Jesus jamais deixou de manifestar a verdade e de combater o erro e os opositores da verdade. Neste contexto de oposição, Jesus apresenta o seu terceiro sermão, registrado por Mateus. É um sermão que fala sobre a natureza do reino dos céus. É uma pregação cheia de parábolas, pequenas histórias narrando fatos comuns do dia a dia, mas que ilustram grandes verdades espirituais. Ensinar por parábolas era uma espécie de marca registrada de Jesus. Por meio da parábola do semeador, Jesus ensina que o papel dele e de todos que o seguem é pregar a palavra, ou, para usar a figura da parábola, lançar a semente. Há aqueles que são como uma terra ruim, onde a semente vai morrer sem germinar. Há aqueles que são como uma terra pedregosa, em que a semente vai cair, germinar, mas a planta incipiente será sufocada pelas pedras. E há aqueles, por outro lado, que são como a terra boa. A semente da palavra cai, germina, cresce, e eles se tornarão árvores que produzem frutos. Jesus também comparou o reino dos céus a uma semente de mostarda, que apesar de ser minúscula, gera um grande arbusto. Da mesma forma, o reino de Deus parece pequeno, mas tornar-se-á enorme. Jesus apontou também para o grande valor deste reino ao contar uma parábola de um homem que encontra um campo onde existe um tesouro. Então, ele vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ou é como um negociante de pérolas, que vende todas as pérolas de menor valor, quando encontra aquela que é a mais preciosa que ele já viu. Assim, nas palavras de Jesus, pelo reino dos céus vale a pena deixar tudo mais para conseguir entrar nele. Vimos neste bloco a introdução e as 3 primeiras partes do Evangelho de Mateus. No próximo e último bloco, veremos as últimas partes do Evangelho e a sua conclusão, e apontaremos qual é a mensagem central do primeiro livro do Novo Testamento. No bloco anterior, mostramos o conteúdo da introdução e das 3 primeiras partes do Evangelho de Mateus. Neste bloco,
veremos as demais partes do Evangelho e a sua conclusão. Na quarta parte do Evangelho de Mateus, o escritor apresenta fatos que apontam para a gloriosa divindade de Jesus. Ele multiplica pães e peixes, anda por sobre o mar da Galileia e faz muitas curas. É nesta parte do Evangelho também que Jesus anuncia que vai morrer, mas que ressuscitará. Neste contexto, Jesus desafia os seus discípulos, dizendo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Jesus também aparece aos seus discípulos com um aspecto glorioso, transfigurado, junto com Moisés e Elias. Nesta ocasião, Mateus diz que o próprio Deus falou dos céus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. De volta a Cafarnaum, cidade onde Jesus morava, sabendo que seus discípulos discutiam sobre qual deles era o maior, Jesus colocou uma criança no meio deles e começou o quarto sermão registrado neste Evangelho. Jesus começa esse sermão afirmando que quem não se tornar humilde como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Jesus também falou sobre o dever de repreender com amor alguém que está em pecado e contou uma parábola sobre o grande dever de perdoar, tendo em vista que recebemos perdão muito maior da parte de Deus. A quinta sessão do Evangelho contém uma mistura de várias ênfases anteriores. Jesus cura, conta parábolas e caminha para Jerusalém, onde entregar-se-á à morte. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele é saudado pelas multidões. Jesus é uma unanimidade entre o povo. Parece que vem nele aquele que vai reinar com poder sobre Israel. Mas o reino que Jesus veio inaugurar era diferente do que eles pensavam. O sermão registrado nesta sessão vem logo depois do anúncio de que o templo seria completamente destruído, uma profecia sobre o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos de fato destruíram o templo e a cidade de Jerusalém. Em seu sermão, Jesus fala sobre coisas que iriam acontecer no futuro e que deveriam ser vistas como sinais de que ele estava para voltar. Ele fala de um momento de grande sofrimento, com guerras e doenças, e que isso antecederá a sua vinda. Jesus também diz em seu sermão que quando vier da próxima vez, virá para julgar todas as pessoas com base em como viveram. Neste sermão, Jesus também conta algumas parábolas que têm como lição central a ordem: esteja preparado, pois quando você menos esperar, Jesus voltará. Dessa forma, Mateus encerra a quinta sessão de seu Evangelho e prepara o grande final, o momento da morte de Jesus e de sua vitória sobre a morte. Assim, chegamos à última parte do Evangelho de Mateus, a conclusão de sua narrativa. Mateus narra o plano dos líderes judeus para matar Jesus, a traição de um de seus discípulos, a última ceia, a oração de Jesus no Getsêmani e todo o processo de julgamento e crucificação de Jesus. Mesmo relatando a sua morte, Mateus mostra como Jesus estava no controle da situação. Ele prediz a sua morte, entrega-se voluntariamente. Diz que poderia pedir a Deus e este enviaria mais de 1000 anjos para livrá-lo. Diz ao sumo sacerdote que vai assentar-se à direita de Deus e impressiona o governador Pilatos com a sua firmeza diante da morte.
Mateus também narra toda a humilhação da crucificação e narra as coisas sobrenaturais que aconteceram quando Jesus de fato morreu. O véu do santuário se rasgou, houve um forte terremoto, mortos ressuscitaram e entraram na cidade. E um guarda que vigiava Jesus enquanto morria disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O Evangelho termina com a narração da ressurreição de Jesus, sua aparição a várias pessoas e uma última ordem do rei que venceu a morte para os seus súditos. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Assim, podemos concluir, resumindo a mensagem do primeiro evangelho da seguinte forma: à luz do evangelho de Mateus, ninguém fica indiferente a Jesus. Ou a pessoa o segue e coloca-se debaixo dele como um súdito, ou torna-se inimiga dele. Jesus é aquele que foi prometido aos judeus. Ele é aquele que foi esperado como libertador de seu povo, de tal forma que, na perspectiva de Mateus, o verdadeiro judaísmo continua com Cristo Jesus. Mas esse judaísmo perde a singularidade étnica e torna-se a religião daqueles que creem que Jesus Cristo é Salvador e Senhor. Mateus também amplia a perspectiva que se tem do Jesus histórico. Ele não veio apenas como um profeta ou como um religioso, mas veio para ser o rei do universo, aquele pregador da Palestina que por nascimento tem direito ao trono de Israel. Quer muito mais do que isso. Ele quer colocar o mundo inteiro aos seus pés. Ele quer ser o Senhor de tudo e de todos. Desta forma, seguir a Cristo para Mateus é colocar-se debaixo do seu senhorio em todas as esferas da vida. Finalmente, além de convocar pessoas a crerem em Jesus, a forma como Mateus termina seu evangelho é também uma convocação para aqueles que já creram em Jesus, no sentido de que passem a anunciá-lo como Rei e Senhor, fazendo novos discípulos que sigam a Jesus. Este foi o programa Escritura em Foco, série A Mensagem dos Evangelhos. Se você tiver dúvidas ou sugestões, escreva para o nosso e-mail escrituraemfoco@mackenzie.br. Muito obrigado e fique com Deus.